Olá, meus irmãos, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados e abençoadas. Pastor Evangelista Dalmo Pereira, mais uma vez aqui, orando por você. Irmãos, meus amados, minhas amadas, a palavra de Deus chega agora, aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. E ao chegar, abri aqui a palavra, e o versículo aqui, e abri em Eclesiastes 5, no versículo de 4 a 6. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? É Ele que me dá assim. E aí eu vou aqui conversando, falando do amor de Cristo, falando que a palavra nos ensina, né? E isso é gratificante para a gente. Chegar em casa, né? Agradecer, pedir a Ele uma palavra, Ele vai nos dar, né? E que essa palavra, chega onde eu não posso ir. Compartilhe, deixa lá o seu comentário, amém? Eu estou aqui orando por você. Vamos orar uns pelos outros, nós devemos orar uns aos outros. Orar, a oração é a chave de quebrar todas as muralhas. Seja membro lá do nosso canal, tá? E aqui eu me encontro com Deus, com Jesus, na minha vida. Como hoje eu sou feliz. Hoje eu sei o que é felicidade. Hoje eu sei. Senhor, volte logo, venha logo. Venha logo, Senhor. Estou no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Estou aqui te esperando, de braços abertos, sem nenhum medo. É assim que o servo de Deus fala em espírito e em verdade. Não tenha medo não, irmão, da vinda do Senhor não. Medo da vinda do Senhor vai ter, é claro, evidente, a partir do momento em que a sua vida não está correta com Deus. Porque Ele vai cobrar de todos nós. A palavra fala que naquele grande dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eita grande dia, naquele dia não vai ter mais advogado. Jesus não será mais advogado, Jesus será juiz. Amém? A palavra se encontra, o que está nos dizendo em Eclesiastes 5, versículos de 4 a 6, que diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Aleluias, glória a Deus. Aqui está falando de voto, né, irmão? E a gente, pouquíssimas vezes, não sei, a gente ouve a palavra falando de voto. E voto é uma coisa séria. Voto, olha só, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Olha só o que o versículo 5 nos fala. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. O sangue de Jesus tem poder. É melhor não votar, fazer um voto com Deus e não cumprir. Cuidado. Porque Deus é aquele que vela pela palavra dele. E quando nós fazemos um voto com Deus, nós temos que cumprir. Essa é a grande verdade, é o que Eclesiastes 5 nos fala. Dentro na palavra aqui também tem também lá aquela história de Jefté, né, e a sua filha, né? Onde Jefté, um homem temente a Deus,
E ele fez um voto com Deus. Se encontra em Juízes. Está lá em Juízes 11, 12 também. Na galeria também dos heróis da fé, lá em Hebreus, se encontra também a história de Jefté. Onde ele fez um voto com Deus que ele iria, e que se ele vencesse aquela guerra, aquela batalha, o primeiro homem que ele encontrasse na casa dele, ele daria ao holocausto. E ao chegar, a primeira pessoa que ele viu, melhor dizendo, que foi ao encontro dele, alegre, dançando, alegre, foi a filha dele, a única filha dele. E ali ele sentiu completamente desnorteado. Mas ele tinha feito um voto. E a filha disse: voto é para ser cumprido, meu pai. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. E o voto foi cumprido. Até aí, né? Porque aqui nós estamos na história de Eclesiastes, o voto, irmão. Voto não se quebra. Por isso que é importante que nós orientamos aos abençoados e abençoadas. Quando fizeres um juramento, fizer um voto com Deus, pense primeiro se você tem condição ou não de pagar aquele voto. Deus não quer que você faça sacrifícios de tolo. Não. Jesus já veio, já deu a sua vida por nós. Mas Deus quer que você seja correto, honesto e que pague o que deve. Pague a Ele o que deve. Por isso mesmo que Deus é amor, é justiça. E Ele fala, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Veja só o tamanho do voto que você quer fazer. Muitas vezes existem abençoados, abençoadas que querem fazer um voto com Deus de algo assim extraordinário. Algo grande. Coisas quase impossível para ele aqui cumprir na terra aqui. Não. O voto, por mais simples que seja, Senhor, faço o voto com o Senhor, assim, de tal forma que se acontecer assim, Senhor, eu cumprirei. Pegarei esta caneta e ela ficará durante 6 meses aqui, sem eu pegar nela, vou usar outra caneta. Eu tenho condições de cumprir isso. É um voto. É um voto. O que Deus quer que seja cumprido. E nós dificilmente você vê, irmão, se fala de voto. Como é que deve ser o voto? O voto é aquele que você faz e que você primeiro pense para fazer. Pense antes. Deus nos deu sabedoria para isso. Deus é sabedoria e nos deu a sabedoria, a capacitação para isso. Pense antes. Aí você vai lá e faça o seu voto. Você e Deus. Um voto que não seja de tanto sacrifício para você. Porque Deus não quer de nós esse sacrifício. Deus quer de nós a obediência. E o voto, quando você vai fazer, você tem que ter obediência para poder cumpri-lo. Faça o seu voto, por mais simples que ele seja, para cumprir. E não pregam isso nas igrejas, não. Não orienta a igreja sobre isso, não. Dificilmente você vê falando sobre isso. E eu vou aqui na palavra e vejo que Deus me deu esta palavra. E quando ele fala desta forma, a importância do voto. E voto não se quebra. Amarás somente o seu teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando eu faço um voto com Deus, eu não quebro. Eu não quebro. Porém, eu penso antes, oro ao Senhor, converso com o Senhor, penso antes. Aqui dá para cumprir, Senhor. Eu cumprirei. Eu cumprirei, porque o Senhor é tudo na minha vida. E eu cumpro. Eu sei que é o voto que eu posso cumprir, porque Ele
É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus meu, o Deus do pastor Dalmo, o Deus seu, irmão e irmã. Toma posse da palavra, faça o teu voto, põe o teu joelho no chão, prostra o teu joelho, de pé também, deitado, da forma que for, faça o teu voto, leva o teu pensamento a Deus e faça o teu voto, por mais simples que seja, mas faça um voto aonde você tem condição de pagar essa dívida. Aonde você tem condição de pagar. E Deus vai ficar feliz. E a palavra ainda nos diz: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Aí vem aqui e fala nesse versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Cuidado. Ao fazer um voto, veja primeiro se esse voto não vai fazer pecar a tua carne. Como? Você fazer o voto e não cumprir. Você fazer e não cumprir. Tenha cuidado. Tem que cumprir, tem que cumprir. Tem que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser fiel, Senhor. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. Como és fiel a mim. Glória a Deus. Cumpra. O voto é para se cumprir. E quando nos fala desta forma, nem digas diante do anjo que foi erro. Então, já está dizendo. Faça pecar olha só, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Né? É o que eu vou falar para fazer esse voto. E depois não cumprir, estou pecando. Então, irmãos, para a honra e a glória de Deus, fica essa palavra onde a Bíblia, né, que diz para nós que nós devemos cumprir os votos que fazemos a Deus. E que não devemos fazer votos sem intenção de cumpri-los. Devemos cumprir o voto que fazemos a Deus. E que não devemos fazer votos sem intenção de cumprir. Por isso que é melhor pensar antes. Isso serve para outros segmentos também. Cuidado, antes de abrir a tua boca, pense antes. Cuidado, antes da tua ira, para abrir a tua boca para fazer pecar a tua carne, também pense antes. Cuidado. Antes de fazer o voto com Deus, pense antes. Converse com o Senhor. Veja se aquele voto tem como você pagar. Porque a Bíblia nos ensina isso. Devemos cumprir votos que fazemos a Deus e que não devemos fazer votos sem intenção de cumpri-los. Cumprir os votos, por exemplo, aqui em Eclesiastes que diz, né, que devemos cumprir os votos sem demora. Pois Deus não gosta de tolos. Tá vendo? É voto sem demora. Deus não gosta de tolos. Porque de repente, se faz um voto com longo tempo e acaba passando o tempo e você nem lembrou mais do voto. Deus não gosta de tolos. O voto é para ser cumprido. E tem uma coisa, num espaço de tempo curto. Porque Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir o mais rápido possível, porque Ele sabe que você vai cumprir o voto, você está consciente que vai cumprir, Ele vai agir. Assim Ele fez com Jefté, que foi à batalha, venceu a batalha, voltou e tinha feito um voto com Deus, mas aí foi a filha dele. Infelizmente, né? Nós falamos infelizmente, mas para a honra e a glória de Deus. Essa história se encontra lá em Juízes 11 e 12 também, acho que capítulo 12 também, né? Acho que versículo 1, 7, algo assim. Está lá em Juízes. Então, veja que o voto é isso. A palavra de Deus em Deuteronômio também nos ensina também o voto. Quando se fala, diz que devemos cumprir os votos prontamente, pois Deus cobrará o cumprimento dos votos. Isso é Deuteronômio. Tá vendo? Deuteronômio 23, versículos de 21 a 23. O que Deuteronômio nos ensina? A Bíblia fala de votos. Agora, pouquíssimas vezes, não sei se o irmão concorda comigo,
Você ouve falar de votos, pregando sobre votos na igreja? Não. E nós temos que pregar tudo. A palavra de Deus aqui, ó, é rica. E tudo é ensinamento. Tudo é ensinamento. E em Deuteronômio se encontra dizendo para nós, diz que devemos cumprir os votos prontamente, pois Deus cobrará o cumprimento dos votos. Deus cobrará o cumprimento dos votos. Deus cobra o cumprimento desse voto. Eu fiz um voto com Deus. Eu estou atento. E Ele sabe qual é o voto que eu tenho com Ele. Ele sabe. E se Ele vai fazer da forma, se acontecer dessa forma, pode ter certeza que eu vou cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Eu vou cumprir, Senhor. Ainda que doa, mas eu vou cumprir. Porque eu te amo sobre todas as coisas, Jesus. E eu sei que o Senhor é comigo. Amém. Eis a questão. Então, considerações sobre os votos. Devemos pensar muito bem. Olha o que a palavra nos ensina. Devemos pensar muito bem antes de fazer uma promessa, pois quem promete tem de cumprir. Olha, é melhor não falar, mas se prometer, cumpra. Por isso que eis a questão de pensarmos antes. Calma, com muita calma. Eis a questão. Uma promessa não serve como forma de negociar com Deus. Uma promessa não serve como forma de negociar com Deus. Não tenha. Uma promessa que você faz não é a negociação com Deus. Não. De uma certa forma, você não está negociando com Deus. Mas você está testando até você mesmo. Você está testando você. Como anda você com Deus, a sua fidelidade com Deus. Se você está cumprindo aquilo que você está falando com Deus. Senhor, me ajuda assim, porque eu tenho certeza que eu vou fazer de tal forma. É um voto que eu tenho com o Senhor. E Deus quer ver se você está cumprindo mesmo esse voto. Não é negociação que você está fazendo com Deus. Deus não é Deus de barganha. Não. Mas nós estamos testando nós mesmos. E olha só o que a palavra nos ensina. Uma promessa não serve como forma de negociar com Deus. Se fizermos um voto a Deus impossível de ser cumprido, devemos arrepender-nos e pedir perdão a Deus. É o que eu falei. Do voto mirabolante, que não tem como você cumprir. Volta imediatamente, vai para o joelho, ora ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Mas aprenda, fica como um aprendizado na sua vida, que da próxima vez, o voto, por mais simples que seja, é voto. E você pode ter certeza que Deus recebe, sim, o voto simples. E muitas vezes você faz um voto extraordinário, possível de se cumprir, mas Deus ainda, na sua infinita bondade, misericórdia que Ele tem de nós, glória a Deus, Ele ainda fala para nós. Se fizermos um voto a Deus impossível de ser cumprido, devemos arrepender-nos e pedir perdão a Ele. Se for impossível de cumprir, arrependa-se e peça perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Nesse momento eu estou falando para você. Se você fez um voto com Deus que não dá para se cumprir, ou que você não cumpriu, ou que não dá para cumprir, não esqueça desse voto. Vá, peça perdão a Deus. Deus vai ouvir a sua súplica, Deus vai ver o seu aquebrantamento. Amém? Eu fiz um voto com Deus, aonde eu tenho certeza que eu vou cumprir. Porque eu gosto mesmo de cumprir, é algo meu, que eu gosto de testar como é que eu ando com Deus. Deus sabe de mim e eu preciso saber como é que eu estou. Porque Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Eu preciso saber como é que eu estou. Eis a questão. Voto não se quebra. Tudo o que fazemos em nossa vida cristã deve ser como um agradecimento pela salvação recebida. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que tudo que fazemos em nossa vida cristã, nós devemos sim agradecer pela salvação recebida. O que é isso, pastor?
Porque a vida cristã nossa é fazer o bem, a vida cristã nossa é ser povo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. É fazer a vontade do Senhor que está no céu. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A vida cristã nossa é essa. Então, quando nos fala tudo o que fazemos em nossa vida cristã, deve ser como um agradecimento pela salvação recebida. Então, fazer o quê? Evangelizar. Faz parte da nossa vida cristã. Pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho. A nossa vida cristã. Dar o testemunho dentro de casa, na família, para saber que você realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então, eis a questão da palavra do Senhor. E quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Tem que cumprir o voto que fazes. Lute, se esforce. Pense antes, faça o voto que você possa cumprir a Deus. Deus vai se alegrar muito disso. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Veja bem. Então, Eclesiastes nos fala isso. Eclesiastes 5 aqui está nos ensinando. E um voto é algo muito sério perante a Deus. Está nos dizendo que voto é algo muito sério perante a Deus. Vamos pregar mais. Abençoados e abençoadas sobre o voto na igreja. Para fortalecer a igreja, para fortalecer os abençoados e abençoadas. Para ver se realmente estão firmes para cumprir o voto, que Deus vai agradar de tudo isso. Eis a questão, um voto é algo muito sério perante Deus. Precisa ser pesado e medido antes de ser feito. Precisa ser pesado e medido antes de ser feito. Aleluia. Pesado e medido como, pastor? Pense antes. Pese antes de fazer. Antes de fazer. Faça aquilo que você possa cumprir. Faça o que você possa cumprir. Eis a questão. E aqui fica esta palavra para a reflexão em Eclesiastes 5, Deuteronômio, também que fala de votos, que fala dos votos, também aqui que nós temos que cumprir. Eis a questão. Irmão, toda vez que você, irmão, tiver algo que você quer conversar com Deus através de um voto, respira fundo. Deus já está vendo tudo, respira fundo. Veja no ângulo de 360 graus. Tem aquela visão de águia. E veja se você pode fazer o voto de tal forma. Ele não precisa ser um voto enorme. Faça aquilo que você pode cumprir. E Deus vai agradar de você. Você não está negociando com Deus. Deus não é Deus de barganha, eu repito. Mas você está testando você. Amém? Para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu venho agora, Pai, te pedir mais uma vez a saúde carnal e espiritual na vida, Senhor Jesus, de cada morador nos 4 cantos desta terra. Eu te apresento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Eu te apresento a minha família, te apresento filhos e netos, te apresento, Senhor, amigos, te apresento todos os moradores da terra. Deus, cuida de cada um de nós como o Senhor sempre cuidou. Oh, Senhor, que aqueles corações endurecidos venha, Pai amado, se aquebrantar. E aquele que vinha fazer o voto com o Senhor,
que faça o voto, Senhor. Aquele voto aonde possa ser cumprido. Que a tua palavra nos ensina que voto é coisa séria. Eu te peço em nome de Jesus, dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos, Pai, ter o entendimento do que é um voto com o Senhor. O voto com o Senhor é nada mais, nada menos do que eu testando a minha própria fé, nós testando a nossa própria fé. Porque o Senhor não é Deus de barganha, mas ficará feliz em saber que o teu servo, Jesus, que os teus servos, mais uma vez, cumpriu o voto e que está firme nesta rocha, em nome de Jesus. Amém. Pastor Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Deixe o seu comentário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.